Meu avô desistiu de ser caçador no dia que a caça pediu clemência e o cachorro dele concordou. Se você acha que já viu de tudo, espera até saber o que aconteceu quando ele encontrou uma veada grávida no meio do mato. Meu bom dia a todos, boa tarde a todos, se inscrevam no canal, gente, sejam todos bem-vindos. Vou contar mais uma história mirabolante de meu avô. Meu avô era sempre agricultor, gostava de caçar no mato, e nas horas vagas ele ia pescar e caçar. O que aconteceu? Quando foi um dia ele estava nas horas vagas dele e foi caçar no mato. Pegou a socadeira dele, se ajeitou, tomou um golinho de café, fez um pé duro e foi pro mato, né? Foi pro mato, aí o pé de serrote. O pé de serrote era muito distante da casa dele. Aí dava mais ou menos uma hora, aí ele foi. O que aconteceu? Ele foi, sempre quando ele ia pro mato, ele levava um cachorrinho com ele para acompanhar ele. Ele sempre imaginava que no dia que desse um tiro numa caça grande, o cachorro podia balear e o cachorro ia correr atrás, né? Isso é uma história, gente, de meu avô. Isso aconteceu no tempo atrás, que naquele tempo geralmente a gente se mantinha mesmo das caças. Meu avô cansava de trabalhar na roça e à tarde levava a socadeira, quando largava à tarde vinha e quando vinha de lá para cá vinha matando a mistura. Isso era no tempo que as coisas eram difíceis. Hoje em dia não precisa mais disso, né? Mas já aconteceu isso. Então vamos para frente. Aí ele foi para o serrote. Quando chegou, era mais ou menos uma hora distante lá da casa dele. Quando ele chegou no serrote, cantou um anambu. Aí ele chamou no pio, a Nambu chamou a Nambu e ela não veio, né? Aí o que foi que aconteceu? Ele pegou e entrou mais pro mato. Entrou, aí quando chegou mais na frente, tinha uma juriti cantando. Juriti cantando, cantando. Aí ele pegou e começou a chamar, no pio, né? E você sabe que as caças no inverno ou no verão, elas vêm através do pio, né? Aí o que acontece? Ele chamou a Juriti não veio. Aí ele pegou e, depois de muito tempo de chamar, aí ele disse, rapaz, essa Juriti não veio não. O que foi que ele fez? Ele foi, eu vou atrás dela. Aí pegou e foi atrás da Juriti. Foi atrás da Juriti. Quando a Juriti parava, ele parava. Quando ela cantava, ele cantava. Aí ele foi. Quando ele ia chegando próximo dela, a Juriti percebeu ele, aí voou. Ele dá estrada nas asas, né? Pá, 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 e voou. Na hora que a Juriti voou, ele escutou bem quando correu um bicho, um animal, e era grande. Aí ele olhou, assim, tinha um tronco de moita, assim, uns pés de pau, parecido com um pé de colônia, mas não é colônia, é um pé de pau que tem no mato, que eu não me lembro o nome dele. Aí quando ele olhou de baixo, gente, ele achou uma cama de viado que tava com a mais lisa do mundo, a cama. Ele, eita menino, olha aqui, rapaz, cama de viado. Aí o que foi que aconteceu? Ele disse, rapaz, eu vou ajeitar essa cama aqui para mim pegar esse viado amanhã. Aí o que acontece? O viado, gente, ele é muito extinto. Ele tem um faro muito grande. Aí o que foi que ele fez? Ele pegou, fez, marcou assim uns 10 metros a favor contra o vento, né? O vento vindo de lá para cá, que era justamente porque o viado é o seguinte, se ele sentir o faro, ele já faz carreira, né? Aí ele pegou, fez tipo, fechou a frentezinha assim, do rumo do ninho, da cama do viado. Aí ficou lá, ajeitou tudo direitinho, aí voltou para casa com a cachorrinha, né? Aí foi para casa, tranquilo, chegou em casa, né? Aí guardou a socadeira, anoiteceu, ele foi dormir, né? Aí quando foi de manhãzinha, ele se levantou-se, aí ele disse, rapaz, eu vou lá buscar aquela viada. Aí o viado, gente, é o seguinte, ó, o viado, ele, quando o sol tá quente, é o bicho mais preguiçoso que tem. Ele anda se arrastando. Até para andar dá trabalho. Quando ele acha o pé de pau, vai logo se escorando. O sol esquentou, ele procura logo a cama. Aí quando deu assim mais ou menos umas 8 horas, ele disse, é a hora que eu vou. Aí foi, né? O céu dava mais ou menos uma hora para lá, ele disse, aqui, quando eu chegar lá, é o tempo dele já estar na cama. O sol já está quente, né? Saiu 8 horas. Aí ele pegou, ajeitou-se, tomou um golinho de café, né? Ajeitou a socadeira. A socadeira, gente, é o seguinte, a socadeira é uma espingarda que
era muito, ela era muito, naquele tempo os cabas do interior tinha muito ela porque ele não tinha pouca condição e era uma arma muito simples, né? Hoje em dia não pode mais ter arma, né? Mas era naquele tempo, né? E ela era muito simples. Aí o que que acontece? Ele pegou, como ela tinha passado da noite, ele não tinha atirado, e sempre a socadeira ela dava 2 tiros. Então foi o que ele fez. Pegou um capuchinho, tirou a espoleta, botou no ouvidozinho a puxinha e trocou a espoleta, né? Aí o que que acontece? Pegou e botou a espingarda nas costas e foi pro serrote. E arrastou a cachorrinha com ele, né? Aí o que que acontece? Gente, isso é só uma história ilustrativa que aconteceu com meu avô. Hoje em dia não precisa mais disso, né? E a gente também não é mais a favor de arma. O certo é você não ter mais arma, que é o certo, né? E o que que acontece? Aí ele pegou e foi. Quando chegou no serrote lá, tomou a distância, chegou lá, era mais ou menos umas 9 horas, isso é 8 horas, aí tinha olhou bem devagarzinho tomando chegada, quando ele olhou a viada estava dentro da cama. Aí eu cheguei, ele foi bem devagarzinho, rapaz, eita, tá na cama. Aí ele pegou, arrumou, marcou o prumo da espingarda, levantou o gatilho, quando ele botou, quis apertar o dedo, a viada se levantou-se, deu uma alpa bem grande e disse assim, não atire em mim não que eu tô buchuda. Rapaz, o meu avô subiu os cabelos, sarrupiou todinho, ficou total doido, doido, doido. Aí o que foi que ele fez? Soltou a espingarda e fez carreira no rumo de casa, perdeu até o caminho que ele tinha ido, correu, correu, correu. Quando ele chegou assim, mas aproximadamente perto de casa, uma distância boa, né? Chegou todo rasgado, gente, todo rasgado e cansado, o coração teve que sair pela boca. Aí o que que aconteceu? Ele pegou e olhou para cima, todo suado, rasgado, quase morto. Ele disse, rapaz, eu tô com 65 anos. E ele, nessa arrumação, quando ele correu, a cachorrinha acompanhou ele, gente. E quando ele parou, ficou do pé dele, né? Aí ele pegou e disse, rapaz, eu com 65 anos de idade, andei muito no mato, cacei até hoje, mas eu nunca vi um viado falar. Quando ele falou isso, a cachorrinha nos pés dele pegou e falou assim, nem eu. Rapaz, quando isso aconteceu, aí foi que a carreira foi bonita do velho. Ele fez carreira no caminho de casa, quando chegou em casa doidinho. Aí chegou e disse ele chegou espantadinho, a minha avó, rapaz, Zé, já você chegou em casa, João, que você chegou em casa, cadê a arma que você foi pro mato todo rasgado, que foi que houve? Aí ele pegou e disse para minha avó, minha senhora, falou para minha avó, você não sabe o que aconteceu. Eu estou com 65 anos de idade, sempre andei no mato, mas eu nunca vi falar, e hoje eu vi um viado falar. E para acabar de ajeitar um cachorro também. Aí isso aí nunca me aconteceu, Maria. E a partir de hoje, eu com 65 anos de idade, andei muito no mato, nunca vi isso acontecer. A partir de hoje eu não caço mais. Isso acaba a minha história de caçador aqui. Porque eu tô com 65 anos de idade, nunca vi animal falar e hoje eu vi. De hoje para frente, eu não vou mais caçar. Eu encerrei a minha história de caçador. E se inscreva no canal a todos. Meu muito obrigado, gente. Essa é mais uma história pré-labulante de meu avô. Até o próximo programa, se Deus quiser.